FAINSP, Faculdade do Interior de São Paulo, apresenta Podcast FAINSP. Podcast FAINSP. Estamos começando mais um podcast FAINSP. E hoje nós temos um convidado especial, o Fred, nosso tutor, mas gostaria que você se apresentasse. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Fred Dali, eu sou formado em Publicidade e Propaganda. No momento eu estou dando aulas também no curso de pós-graduação em Gestão Pública. Eu tenho uma experiência de mais de 15 anos dentro da administração pública municipal, tanto na Câmara Municipal como em prefeituras. E, bom, é isso, não sei o que mais. Eu vou deixar você conduzir um pouco. Tem um bom bate-papo. A gente pode dividir em setores. Ah lá, a gente sendo acadêmico, né? Vamos dividir em um artigo, né? Fred, o primeiro momento, né? Você falou aí que é tutor nosso, né? Dá aulas lá na gestão pública. Predominantemente funcionários da nossa prefeitura, né? Isso foi um marco interessante porque estão se aprimorando no próprio trabalho, né? Então gostaria que você falasse um pouco disso, como que é essa experiência, porque nós da administração da faculdade, a gente lida mais com o burocrático e tal, e o dia a dia do aluno está com você. Como que é essa experiência, como que é os alunos, o que você está achando disso, que já é o quê? A terceira turma, né? Segunda turma. Não, é uma experiência gratificante, até porque assim, acaba sendo uma troca de experiências também, né? Porque uma pós-graduação é diferente de uma graduação. Você já pega um pessoal experimentado, um pessoal que já tem bastante vivência dentro da área. E no curso de pós-graduação, no curso que nós estamos realizando, a maioria, 90% ali, são funcionários públicos. Então nós temos pessoas da área da saúde, da educação, do pessoal da parte administrativa também. Então cada uma com uma bagagem diferente. Então essa troca de experiências é bem interessante, principalmente quando a gente traz novidades também. A gente tem trazido todas as aulas, novidades com relação à legislação também, feito dinâmicas em grupo, e cada um está conhecendo um pouquinho mais o trabalho, o departamento ou a secretaria do outro. Então isso é bastante interessante. Já na primeira turma nós tivemos ex-vereadores, nós tivemos também secretários municipais. Então é importante e interessante ver que o pessoal está realmente se reciclando, né? O pessoal está buscando informação e formação. Pô, isso é bacana porque a gente sempre ouve, às vezes, negativo, né, sobre, principalmente, funcionário público. Né? Quem sou eu para falar isso, que também sou, né? Mas que estão buscando, se atualizando para melhorar o quê? O serviço para o cidadão. Né? Isso acho que é uma oportunidade de aprendizado, tanto sua, quanto desses alunos, servidores, né? Enfim. E uma coisa que eu já falei mais de uma vez na sala de aula, que eu friso bastante para os alunos, é o seguinte: todo o conhecimento que a gente está trabalhando dentro de sala de aula, que não fique restrito às quatro paredes ali da sala. Né? É interessante que eles sejam multiplicadores desse conhecimento. Quanto mais outras pessoas da administração pública tiverem o conhecimento que eles estão recebendo e a gente conseguir transmitir isso também para a comunidade, para o cidadão comum, é um bem, é um ganho para todo mundo, né? Então assim, o conhecimento nunca deve ficar restrito, só aquele que está escutando. E nem dentro das quatro paredes, né? Ele tem que ser propagado. Muito bem. Não esperava menos de um tutor nosso. Fred, e em relação... então, assim, você tem lá seu trabalho, né? Sempre aí trabalhou em prefeitura, câmara e tal. Em relação à sua família, como que é essa troca? Por quê? Falo de experiência própria. É uma correria danada. Hoje eu tenho... um grupo familiar que um se apoia no outro. Porque levantar cedo, só Deus sabe que hora volta, compromissos aqui, compromissos ali, a faculdade, questão acadêmica, administrativa, burocracia, alunos. Como você gerencia tudo isso? Acaba sendo um desafio, né? Porque assim, como você eu percebo também, a gente tem muitas atividades diferentes, né? Então, assim, além da faculdade, eu tenho entidades que eu participo, tem uma entidade que eu presido, estou licenciado, mas a gente preside também. Então, assim, a gente tem que realmente conseguir balancear, controlar o tempo, né? Então, eu tenho o tempo do trabalho, o tempo da beneficência, o tempo da família.
E realmente é importante você ter a família do lado compreendendo tudo isso, né? A minha esposa, quando me conheceu, já me conheceu sabendo das minhas correrias diárias, né? Então, assim, o equilíbrio é a coisa mais importante. Fora tudo isso, talvez o mais importante seja o equilíbrio espiritual e mental. A gente tem o lazer para ter aquela extravasar as energias também e principalmente cuidar do espírito. Se a gente não cuidar do espírito, todo o resto desanda também, né? Então a religião, a religiosidade, independente de qual religião acho que é importante para a gente manter nossas bases também. Nossa, gostei disso aí. E às vezes a gente não para pensar. Essa limpeza mental, essa conectividade com o universal, com a espiritualidade, ou com a religiosidade, ou religião, que for, né? Para não chegar, o que nós vemos muito hoje? Crise de ansiedade, depressão, de pessoas que são excelentes no que fazem. E talvez, às vezes, a gente se carrega muito, carrega o mundo nas costas, né? Então, pelo que você falou aí, como que é? Família, voluntário, trabalho, lazer e espiritualidade. Espiritualidade. Não é fácil gerenciar. E aí? Em relação ao voluntariado, gostei de ouvir isso aí, Fred. Em relação ao voluntariado, o que você faz? Então, eu participo do Rotary, né? Eu sou de Limeira, então eu participo do Rotary desde 2010, já são 14 anos que eu estou ali, já fui presidente do clube, já fui governador distrital, e além do Rotary eu participo também da Associação dos Antigos Atiradores do Tiro de Guerra de Limeira, né? Faço parte da diretoria, que é uma associação beneficente também, principalmente em benefício aos ex-atiradores, mas também a toda a comunidade. E fora isso, eu estou na Corporação Musical Arthur Jambelli, que é uma corporação cultural de Limeira, uma banda que tem 92 anos de existência, então uma das mais tradicionais. E eu fico feliz por estar fazendo parte dessa história, né? Eu tenho só 42 anos, a banda já tem 92 anos, então a banda estava ali muito antes de eu pensar em existir, né? Então, assim, eu acabo e participo de mais algumas entidades filantrópicas também. Então, assim, eu sou bem engajado dentro da filantropia na cidade de Limeira e dos aspectos beneficentes também, né? Então, assim, a gente vai tentando se equilibrar, né? Toda semana tem alguma coisa, seja no Rotary, seja na Arthur Jambelli, ou seja também ali nos Antigos Atiradores e mesmo na igreja, né? Então, na igreja também eu sempre sou católico, sempre fui muito envolvido, principalmente com a pastoral da juventude, depois me envolvi com a pastoral da comunicação. Hoje eu estou um pouquinho mais, não afastado, né? Mas eu estou com muito menos atividades na igreja católica hoje, mas eu também continuo participando. Mas é isso, né? É um equilíbrio de coisas, né? Então, assim, mas a parte beneficente é algo que realmente a gente tem que prezar. Porque, assim, nós estamos aqui e a gente tem que lembrar também que a gente tem que estar aqui para fazer o bem para o próximo, né? A gente não pode passar por essa vida pensando só na gente. Nós temos que pensar nas pessoas à nossa volta também. E participar de entidades diferentes como eu participo, que tem vieses diferentes, é realmente enriquecedor por causa disso. Faz a gente ter uma visão mais abrangente da sociedade, né? E, aliado a isso, vem a questão profissional. A experiência da gestão pública, o que é a gestão pública? É justamente você pensar na comunidade. É você gerir algo que é um bem para todos, né? Então, assim, a gente acaba aprendendo uma coisa, trazendo a experiência de um lado, balanceando com a experiência do outro, e uma coisa vai casando com a outra, né? Ô Fred, você acredita assim, pelo que eu vi, você faz vários trabalhos beneficentes e tal. Você acredita que você tem um retorno disso? Porque eu vejo assim, sempre o voluntário se doando, e corre, é rifa, é bingo, é não sei o quê, sempre para ajudar a comunidade. Principalmente nas igrejas, né? Nós estamos em tempos de quermesses, né? Tempo de São João e tal. Como você sente esse retorno? Lógico que não se espera isso. Mas assim, há isso. Qual a satisfação disso? Hoje eu entendo que assim, todo trabalho beneficente que a gente faz é como se fosse uma semente, né? A gente não realiza um trabalho e já colhe o fruto de imediato. Você planta a semente, você cuida da terra, você rega, você começa a ver a crescer, mas só vai ver o resultado mesmo, os frutos, daqui a alguns anos. Principalmente quando a gente faz trabalhos com relação à juventude, por exemplo, ou com relação às crianças. Mas independente se é para a terceira idade ou para que público seja, a gente vê o retorno lá para frente. Porque eu acredito muito que assim, o exemplo arrasta. Então, muito mais do que o imediato, é o exemplo que a gente está passando para outras pessoas. Não que eu seja um grande exemplo para muitas coisas, mas um pouquinho que a gente faz, outras pessoas estão observando, outras pessoas começam a ver que é bom também. E quando a gente faz isso, um trabalho beneficente em grupo, como é o Rotary, por exemplo, o Atigel,
a gente percebe que as sementes se multiplicam, né? Então a gente tem que encarar o trabalho beneficente dessa forma. É uma semente que a gente está jogando que talvez a gente nem veja o fruto, mas a sociedade vai colher o fruto lá na frente. Cara, era uma coisa que o meu pai dizia pra gente. Fala, pai, por que ter uma boa conduta? Parece que quem tem uma boa conduta sofre mais, né? Uhum. Ele falava porque sempre tem alguém observando e pode ser que um desses te leve como exemplo. Sim. Então, você está ajudando alguém às vezes sem saber. E lógico que ter uma boa conduta, fazer o bem, é essa a função humana, né? Uhum. Enfim. Fred, você tocou em outros assuntos, né? Questão aí de trabalhar em prefeitura, né? Como é isso? Câmara, com políticos, porque a gente sempre... O que nós ouvimos sobre político? Sempre que é ruim, né? Dificilmente fala, nossa, é bom e tal, ou polarização. Como tá tanto tempo nessa área? O que você pretende fazer depois? E aí, como é? A gente tem que desmistificar isso, né? As pessoas hoje estão muito desacreditadas da política. Na verdade, a política está em tudo. Política não é só a política partidária da administração pública que está ali. O dia a dia nosso é política, né? E como em qualquer lugar, a política é feita por pessoas. Então nós temos pessoas boas, pessoas ruins, pessoas competentes, pessoas menos eficientes. Então, assim, é uma experiência complexa trabalhar com pessoas diferentes. E a administração pública tem o seu lado técnico, mas tem o seu lado político também. O seu lado técnico talvez seja a parte mais complicada de trabalhar, muito mais do que a política. Porque o técnico tem que se adaptar à política. E geralmente não é a política que se adapta ao técnico. Então o técnico está ali o tempo todo tentando trazer o que é melhor, baseado na legislação principalmente, mas o lado político pesa muito mais. Porque a nossa sociedade é diversa, nós temos vários grupos, vários nichos na sociedade, sejam religiosos, sejam de comunidade, nós temos muitas pessoas pensando diferente. E o público tem que pensar e atender a cada uma dessas expectativas. Então é muito complicado quando a gente... o dia a dia. Só que é gratificante a partir do momento que você começa a pegar a experiência e a entender que a comunidade é diversa, que a sociedade tem anseios diferentes. E é um equilíbrio. E o que você acha que seria um formato ideal de gestão? Com tanta diversidade, grupos diferentes. Já se diziam que a democracia, por pior que seja, é a melhor que nós temos. Como seria um processo de gestão melhor, já que você está nessa área? Gestão pública é uma empresa. Mas muitas vezes não encaramos isso. E muitas vezes as pessoas nem sabem que são de todos aquilo. Quando eu vejo um prédio pichado, né, destruído, eu vejo que a população não entendeu que aquilo é dela. Ela acabou de jogar o próprio dinheiro fora. Eu não contribuo para o imposto. Você que pensa. Você que pensa. Hoje tudo é taxado. Até o sol, né, é taxado. Então, tudo é gerado imposto. Então, assim, voltando à pergunta inicial. Qual o melhor formato de uma gestão pública? Bom, eu acredito que primeiramente a gente tem que rever o conceito de democracia, né? O que é a democracia? A democracia é aquela parte que nós pensamos no todo. Na administração pública é quando nós tomamos atitudes pensando na maioria das pessoas, sem discriminar e sem excluir a minoria. Então isso é democracia, é quando nós fazemos pensando no que a maioria acredita. Certo. O que acontece muitas vezes hoje? Muitas vezes hoje a administração pública ela tem realizado ações por uma minoria, deixando de lado o que a maioria acredita. Então nós temos que voltar para esse equilíbrio, voltar para o que a maioria acredita, sem excluir as minorias. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes hoje ganha quem fala mais alto, ganha quem grita mais. E muitas vezes o que acontece? Uma minoria, independente da minoria, ela é privilegiada nos seus pedidos e a maioria não gosta. E aí o que acontece? A maioria começa a pensar assim, eu não gosto de política, porque a política não me atende. Sim. Então é isso, é voltar para esse balanço, né? Fazer algo para a maioria sem excluir as minorias. A gente inverteu a balança hoje. O que me preocupa, se você tem uma empresa e você vai contratar um gerente, quem você vai procurar? O mais capacitado para isso? Sim. Então, muitas vezes, o que a gente vê? Que o maior capacitado, né, não é o que vai passar. O que gritou mais, levou.
A gente vê mundo afora, município, cidade vizinha, estado, nacional, pessoas bem mal capacitadas, decidindo pelo povo. Sendo que na iniciativa privada, se isso acontecer, qual é o primeiro passo? A empresa fale. Ou você é mandado embora. Então a gente vive correndo. Né? Eu não vou uma, duas, 3 vezes na semana para São Paulo para fazer um doutorado porque eu acho tão bonito. Porque eu quero melhorar a minha posição profissional, quero fazer o trabalho com uma evolução de sucesso, correndo atrás, né? E parece que a gente vê na contramão, justamente isso que você falou. Não só minoria e maioria, polaridade, o que for, mas essa diferença. Parece assim, pô, esse cara que vai me defender, é esse cara que vai levar os meus interesses. E quando a gente não ouve muito, na minha opinião, eu sou autoridade, isso a gente vê bastante. Mas na minha opinião, peraí, tanta gente votou em você. Como que é na minha opinião agora? Como que funciona isso, Fred? Então, na verdade, o que você colocou agora é algo que tem acontecido nos últimos anos, ou nas últimas décadas já, no Brasil fortemente. Os bons têm ficado fora da política. A gente tem muita gente capacitada que poderia estar dentro da política e está fora da política. Por quê? Porque cada vez mais se desacredita na ética e na moral da política. E nisso, muitas pessoas mal preparadas têm ingressado na política. Eu vou dar um exemplo, muitas vezes, tem muita gente sendo eleita pela fama. Quantas pessoas, celebridades ou pseudo-celebridades, só pela fama estão sendo eleitos, mas chegam lá e não conseguem mostrar a capacidade que o povo almejava. Enquanto isso, muitas pessoas realmente técnicas, com conhecimento, têm se afastado. Isso a gente vê quando, por exemplo, nas urnas. A cada ano, a gente percebe nas cidades diversas, o nível de abstenção de pessoas que não aparecem para votar no dia gira em torno de 20% a 30% em muitas cidades. 20% a 30% de pessoas que não comparecem às urnas é muito. Você acha que se acabasse com o voto obrigatório, diminuiria esse número de candidatos ruins ou corruptos e tal? O que você acha? Pode ser assim desculpa cortar de novo, uma linha ligada direto à corrupção? Então assim, eu não sou mais obrigado a votar. Então eu vou votar só em quem eu acho que vale a pena? Será que as pessoas mais conscientes iriam votar? Porque tem gente que pega o papel no chão, né? Pega o papel no chão e passa. E por que assim, você acha que faria essa ponte? Eu acho que hoje a nossa sociedade não está preparada para o voto não ser obrigatório. Infelizmente, eu espero um dia chegar nesse momento, né, que o voto não precisa mais ser obrigatório. Vai votar quem realmente quer votar. Mas no momento, o que acontece? Eu acredito que nesse momento a gente precisa ainda do voto obrigatório ainda. Vou dar um exemplo quando eu trabalhei na Câmara Municipal de Limeira. Tem dias que a Câmara enchia de pessoas, mas enchia de quê? De que tipo de pessoas? De pessoas que já estavam engajadas politicamente em algum tipo de movimento. O cidadão comum não aparece na Câmara para votar. Não estou falando só de Limeira, falo isso em qualquer cidade. Então, se o voto hoje deixasse de ser obrigatório, só iria votar as pessoas que realmente estão engajadas em certos movimentos. E não necessariamente as pessoas que vão votar representam a maioria. A maioria hoje, infelizmente, está desacreditada da política. Nesses 20%, 30% de pessoas que não vão votar, são pessoas que estão desanimadas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava na Câmara, então você tinha que assistir todas as sessões. Sim. O que você achava do nível da coisa? As conversas, os projetos? Porque assim, em alguns momentos que eu fui até a Câmara, teve momentos muito bons, mas a maioria foi muito frustrante. Lembro de momentos assim, discussões que são importantes, toda discussão é importante, mas às vezes eu acho que tinham demandas mais importantes, esperando e gritantes. E às vezes alguma discussãozinha, você fala, nossa, estamos falando de calçada. Não que não seja importante, tem todo um formato, mas acho que tem coisas mais gritantes, né? Moradia, saúde, segurança. Segurança. Cordeirópolis é uma cidade segura. Lógico que tem seus eventos. Mas em relação aos vizinhos, eu acredito que dá para falar que é segura. Né? Eu não sei como é a realidade de Limeira. Sou um funcionário lá, mas assim, trabalho e volto para cá. Né? Como em relação à gestão pública, mas gestão de excelência.
Um dos pontos principais são esses pilares, né? Saúde, educação, segurança. Sim. Depois vem moradia, né? E o que você pode falar desses pilares? Quer começar pela segurança? Vou falar um pouco da segurança também, mas assim, só voltando com relação à Câmara, a pergunta que você fez. Nossa, é verdade, muita pergunta. Vamos lá. Com relação à Câmara, eu acredito que o seguinte, o nível dos nossos gestores, dos nossos vereadores tem caído ano a ano, infelizmente. Você acha que está ligado a esse desacreditar da população? Sim, faz parte disso também. Eu tive experiências não muito agradáveis nos últimos anos de presenciar vereadores que, vamos dizer assim, não sabiam o que estavam fazendo ali. Porque ser vereador não é simplesmente chegar e vou votar uma coisa. Você tem que conhecer o que você está votando. Você tem que pegar um projeto de lei antes e realmente estudar. O projeto ele fica antes na Câmara? As pessoas Sim. Disponível para estudar? Sim. Porque às vezes você vê a pessoa vai lá e vota contra. Votei contra porque eu não gostei do texto e tal, mas ficou lá para estudar. Ele não pegou por quê? Existe um porquê? Um trâmite normal de um projeto de lei até, do momento que ele é apresentado até o momento que ele é votado, em média, são 30 dias no tempo normal. Então, porque ele vai passar por várias comissões nessas 4 semanas. Então, primeiro ele passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde vai avaliar se o projeto é constitucional, ou seja, se ele não fere a Constituição Federal, não fere a Constituição do Estado de São Paulo, nem fere a lei orgânica do município. Então, a primeira comissão que ele passa. E dependendo do tema que ele tem, ele passa por comissões especiais. Se é um projeto ligado à saúde, ele vai passar pela saúde, pela comissão de saúde. Se é um projeto ligado à segurança, ele vai passar pela comissão de segurança. Então, ele tem todo um trâmite. E nesse meio tempo, essas comissões são formadas por vereadores. Então, teoricamente, quando o projeto de lei ele chega para votação, o vereador tem que ter pleno conhecimento do que foi discutido já durante essas 4 semanas. Mesmo que não tenha sido a comissão dele, o vereador precisa estar atento a todos os projetos de lei que estão passando ali. Então, e muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê vereadores votando sem ter ao menos lido o projeto. Entendi, nem sabe o que está acontecendo. Não, e muitas vezes só atendendo a pressões de certos grupos, né? Isso que deixa a gente um pouco frustrado às vezes, né? Certo. Então, vamos voltar lá para os pilares, né? Segurança pública, gestão pública de qualidade nisso. A segurança no estado de São Paulo hoje, eu acredito que, comparado com o resto do Brasil, a gente pode colocar que é uma das melhores que tem. Eu, pessoalmente, eu acredito na força, na coerência da polícia Militar. E quando a gente trabalha a Polícia Militar, agregada realmente a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, também, a gente consegue realmente uma coesão na segurança pública. Na verdade, não na segurança pública, a gente acaba entrando numa outra área, que é a ordem pública. Que a ordem pública, ela também se baseia, a segurança é só um dos pilares da ordem pública. O que eu acredito hoje, principalmente na nossa região, a gente tem que investir mais em tecnologia. Não só em muralhas digitais, não só em câmeras, mas realmente numa tecnologia que aproxime o cidadão dos serviços de segurança. Isso às vezes falta um pouco, né? Em Limeira eu percebo que falta um pouco mais de treinamento, não treinamento, mas investimento na guarda municipal. A gente vê guardas municipais que almejam mais investimento nos seus treinamentos, na sua infraestrutura. Nós vemos regiões, na minha cidade, por exemplo, lá que a delinquência está tomando conta. Mas é fácil resolver isso de certa maneira. Você pega o centro da cidade, por exemplo, em regiões onde o índice de criminalidade vem crescendo. Você vai perceber sempre uma mesma constante, principalmente à noite. Iluminação. Geralmente, os índices de criminalidade estão mais onde a iluminação pública é pior. Se você melhora a iluminação pública em certos setores, você percebe que você afasta aquelas pessoas que são mal intencionadas. E além da iluminação, outra coisa que falta é câmera. Se você tem uma boa iluminação pública à noite, mas você tem câmeras funcionando tanto durante o dia, tanto durante a noite, a população sabe disso, isso inibe a delinquência, o vandalismo, etc. Então, além de um melhor sistema de identificação, câmeras, não só a barreira digital da coisa, um projeto de engenharia nesse formato. E aonde consiga identificar a média que se acontece em tais locais, e um dos fatores é a iluminação. Isso é um fato. Uhum. Né? Uma das coisas que eu estou vendo, inclusive aqui em Cordeirópolis, que não era uma coisa que a gente via, são pessoas no semáforo.
Aqui em Cordeirópolis a gente sempre conheceu, como que é? A gente conhece o bêbado da cidade, a gente conhece o cara que fica pra rua, todo mundo conhece. Mas agora tem pessoas diferentes. Vindas, não sabemos exatamente. Isso assusta. Nós temos poucos semáforos. Mas a hora que a gente para no semáforo, tem alguém. Você fala, epa, tá em São Paulo, Campinas, essas cidades grandes, Limeira, né? A nossa estrada, Limeira, nem vou entrar nessa coisa, Limeira, Cordeirópolis, esse pedágio do mal, para todo cordeirópolense. A gente já chega ali naquela rotatória, primeira rotatória, já dá de cara ali com pessoas. Quando tá vendendo até beleza, mas quando é pedinte às vezes assusta, né? Assusta, a gente, lógico, fica com dó e tal, né? Ajuda e tal, mas tá relacionado ao índice de violência, ao índice de pobreza, o que é exatamente isso? Porque tem gente que enfim, gestão pública, o que fazer? Bom, primeiramente a gente tem que identificar da onde vieram aquelas pessoas, se são realmente pessoas da cidade. E a gente vai perceber que a maioria são pessoas vindas de outras cidades. E aí entra a questão do serviço social, tanto da cidade, da nossa cidade onde eles estão, que deve entrar em contato com o serviço social da cidade de onde eles vieram e tentar identificar por quê, como eles chegaram até aqui e por quais motivos. Porque a gente percebe hoje que boa parte dos moradores de rua, eles têm algum tipo de vício. Sim. Seja em drogas, seja em álcool. O morador de rua ou mendigo de 2000 anos atrás, na época bíblica, é diferente do de hoje. Quando a gente pega lá 2000 anos atrás, nós vimos quem que era o mendigo que Jesus dava auxílio ali, por exemplo. Era a pessoa que não tinha condição nenhuma de se autossustentar devido à sua condição física. Ou porque a pessoa era cega, a pessoa era aleijada. Ele estava procurando alimento. Isso, a pessoa que precisava disso. Hoje, a situação mudou. Hoje, muita coisa é por causa do vício. Então, se a gente tiver umas políticas públicas mais voltadas com relação ao tratamento, né, principalmente a prevenção, acho que a gente começa a eliminar muita coisa. Mas o serviço social de uma cidade tem que trabalhar em conjunto com o serviço social da cidade de origem da pessoa, para conseguir contato com a família. A boa parte dos moradores de rua tem família. Ele tem para onde voltar, ou teria para onde voltar. Tem pai, tem mãe, muitos têm esposa, têm filhos, têm uma casa. Então, assim, eu acredito que nós precisamos de um serviço social que consiga fazer com que essa pessoa retorne ao seu lar, retorne ao seio da sua família. E isso vai reduzir, claro, os índices de criminalidade também aqui, na nossa região. Geralmente são pequenos furtos, né? Para sustentar o vício. Exatamente. Aqui nós temos vários carrinhos de lanche. E o carrinho de lanche, ele tem o botijão de gás junto. É aí que é o pequeno furto, né? Arranca o exaustor, quebra uma coisinha. Você fala, é um pequeno furto, mas para quem tem um pequeno comércio, é muito pesado. Né? Arrancar a campainha de uma casa, uma lâmpada, o que for. Né? São esses pequenos furtos que, às vezes, o morador nem fala nada, né? E tal, mas está acontecendo. Nós temos que tomar cuidado com as nossas boas ações. Às vezes a gente acha que está fazendo uma boa ação, mas na verdade a gente está perpetuando uma situação. Como assim? Eu tenho um amigo que disse o seguinte: nós temos que prevenir a caridade. Quando ele me disse isso a primeira vez, eu fiquei pensando, mas o que é prevenir a caridade? Prevenir a caridade, você não quer ajudar? Não, eu entendi. Prevenir a caridade, na verdade, é você evitar que as pessoas cheguem naquela situação onde estão. É você trabalhar antes para que não aconteça, e não você sair correndo atrás depois para tentar resolver a situação. Basicamente é como se, em vez de dar o peixe, é ensinar a pescar. Tá, agora eu vou fazer uma provocação da braba. Tá. Professor de gestão pública. Vamos pegar um caso complexo. Cracolândia em São Paulo. Né? São vários quarteirões. Uma calamidade assustadora. Como resolver aquilo, Fred? A questão da Cracolândia de São Paulo, na verdade, chegou numa situação quase que irreparável já, né? Ali já não tem mais como fazer uma prevenção ali. Ali são pessoas totalmente já dominadas pelo vício, né? E a maioria das pessoas que estão ali, não vou dizer que são todos, mas a maioria chegou num nível que, na verdade, perderam total consciência dos seus atos. Infelizmente, eu sei que muita gente não vai concordar com a minha opinião, principalmente as pessoas mais ligadas aos direitos humanos hoje, mas ali mereceria um estudo caso a caso de cada pessoa que está ali e, de repente, até uma internação compulsória.
tem pessoas que não conseguem mais, não tem mais autonomia para decidir por si próprias ali. Sim. Então, assim, o governo do Estado de São Paulo tentou isso dentro dessa gestão, teve fortes críticas, né, os direitos humanos foram lá e o governo recuou nisso. O prefeito de São Paulo também tentou fazer a mesma medida, acabou recuando. Qual foi a medida que eles tomaram? Tentar a internação compulsória, obrigatória, uma internação para tratamento. Só que o pessoal dos direitos humanos vieram e recuou. Eu concordo com eles. Tem pessoas que chegaram no nível que você não tem mais outra solução. Sim. E assim, ficou do mesmo jeito. Na E verdade, tá lá. Na verdade, a Cracolândia de São Paulo, hoje ela só muda de lugar. Hoje ela está no quarteirão, na semana que vem ela passa para outro quarteirão. O poder público ela vai, tenta limpar as ruas ali, eles só mudam de lugar. Então, assim, em muitos casos ali é difícil você até identificar de onde vieram essas pessoas. São paulistanos mesmo ou são pessoas que vieram de outras regiões? São pessoas que perderam já o total vínculo com a família, não tem como mais rastrear. Tem documento, não tem mais muitos nada. Não tem documentos, não tem mais nada, né? Então, infelizmente, eu sei que é uma medida dura, entendi. Mas nesses casos é uma internação compulsória no caso da Cracolândia. Na nossa região aqui, eu acho que nós não temos Cracolândias ainda estabelecidas como no caso de São Paulo, mas esse é o momento que realmente a gente tem que trabalhar para prevenir que não aconteça daqui a 10, 15 ou 20 anos o que acontece em São Paulo. Porque as nossas cidades estão crescendo e não vão parar de crescer, né? Mas já existem pequenos focos. Já existem pequenos focos. Né? Que se não tomar, toma uma proporção muito maior. Isso. Entendi. Nós temos uma legislação hoje que ela... Em relação, assim, cortando você de novo, em relação à segurança, a polícia, nossa guarda, o nosso policial militar, como agir? Porque quando a gente fala em polícia, a primeira coisa que se pensa é a força. Nesse caso, não é força. É assistência social, na verdade, nesse caso. Entendi. A polícia militar, os órgãos de segurança, eles estão ali para prevenir delitos, né? Para prevenir e para investigar, né? Os delitos. Mas nesse caso aí já é uma coisa social, uma coisa sanitária, envolve saúde pública. Então não é a polícia militar exatamente que vai tirar essas pessoas da rua. A polícia militar vai prevenir os delitos, vai correr atrás dos crimes que estão acontecendo. O poder público tem que agir por um outro lado. Então realmente com assistente social, com médicos, com pessoas ligadas à área da saúde, pessoas ligadas à área, especialistas na área de desintoxicação. Então, assim, na verdade eu coloco até aí não só o setor público, mas porque a sociedade civil também. Igrejas, muitas igrejas, independente da denominação, têm trabalhado nesse ponto. É complicado às vezes, porque assim, a nossa legislação também, não a nossa legislação, mas as reinterpretações, principalmente do judiciário com relação a isso, complicam muito a situação. Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Exatamente no dia de hoje, estava vendo antes de sair de casa, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para a liberação do uso do porte da maconha. Então isso foi um dia de hoje. O Supremo Tribunal formou maioria para isso. A discussão continua. Mas assim, no momento que a gente está tentando desintoxicar a nossa sociedade desses vícios, dessas drogas mais pesadas, a gente tem outras reinterpretações, principalmente do judiciário, pensando diferente. Esse é um problema que nós temos no Brasil hoje. A nossa Constituição, ela não deveria ser interpretada, deveria ser o que está no papel. E hoje, a nossa Constituição ela é tão abrangente, tão aberta, que gera uma série de conflitos. Entendi. Talvez o maior problema do Brasil hoje seja na questão de interpretação da Constituição Federal e das legislações. Então, nós temos, infelizmente, um problema com o judiciário também, né? Acho que há algum tempo esse tema aparece, de uma nova Constituição, porque a nossa está toda remendada e feita num tempo onde as pessoas eram presas por qualquer motivo. Então, por isso ela foi tão branda. Né? Principalmente a classe dos professores. A gente olhava e ia preso, né? Você acha necessário uma nova Constituição? A Constituição de 80... Ela tem a minha idade, 36 anos. Você acha que tem que ter uma nova? Como muitos especialistas dizem o seguinte, né? Nós temos uma Constituição que ela dá muitos direitos e poucos deveres. Depois de passados 36 anos, está na hora de uma revisão, realmente, da Constituição. Não sei se o atual momento é interessante, porque nós temos uma polarização política muito grande no Brasil hoje. Enquanto a gente não chegar no equilíbrio político novamente, fica difícil a gente pensar em uma nova Constituição. Pode ser que ela penda para um lado só. Exatamente, e aí o país pode ficar rachado, né? Fora isso, nós temos nas várias legislações uma coxa de retalhos.
Legislar não é fácil. Que quando você faz uma legislação sobre algo, a gente tem que pensar que pode estar impactando em outra coisa. Sim. E nós temos hoje uma grande coxa de retalhos. Se a gente começar a comparar a legislação civil, criminal, trabalhista, ambiental e etc., você começa a ver que uma, embora pareçam áreas diferentes, uma acaba conflitando com a outra. Sim. E isso que gera as várias reinterpretações, que deixam o nosso judiciário assim, numa posição complicada também. E isso impacta na segurança pública. Vira e mexe a gente vê policiais, por exemplo, né, dizendo, mas nós estamos cansados de prender fulano E soltando. A gente prende, ele fica 1, 2 horas e ele é solto. Por quê? A nossa legislação é uma coxa de retalhos. Então nós precisamos de uma grande reforma do Brasil hoje, em vários aspectos. Uma nova Constituição que norteie as várias legislações. Mas talvez não seja o momento mais adequado para isso. Mas fora isso, nós precisamos de uma reforma administrativa, uma reforma, além da reforma tributária que já começou, nós precisamos de uma reforma administrativa, uma reforma política, uma reforma eleitoral. Sem essas 3 reformas, o Brasil não vai para frente. Eu entendo. E principalmente da Previdência Social. Porque é uma coisa também que, para quem entende um pouco de economia, a gente sabe que está bem próxima. Quer dizer, já está no limite, vivem remendando e tal, muda a idade, puxa para cá, puxa para lá, tira dinheiro de lá, mexe daqui, enfim. E outra coisa que a gente tem que se atentar, assim, o mundo está cada vez mais dinâmico, mais rápido. Nos últimos 2 anos para cá, a questão da inteligência artificial chegou com força no mundo. Sim. E isso é algo que vai impactar tanto a iniciativa privada como o setor público também. Então a gente precisa repensar urgentemente também essa questão trabalhista no Brasil, não só o pessoal da CLT, mas também com relação ao funcionalismo público. Como se adequar às novas necessidades que estão chegando. Porque as novas tecnologias vão deixar muitos cargos ou muitas funções obsoletas. Até a função de legislador, vereadores, deputados, vão ter que ser repensadas, que vão ficar obsoletos também. Então, assim, é algo que, se a gente não se adequar à velocidade como a tecnologia está chegando, o nosso Brasil, que já está atrasado, vai ficar mais atrasado ainda. Nossa. Toda vez que fala de inteligência artificial, tenho ressalvas e fatores positivos. Pois é isso que eu estudo, né? Faço doutorado na área de tecnologia e tal. Mas nunca tinha pensado na questão de câmaras, né? Do legislador e tal. Pensemos em um projeto, a inteligência artificial analisaria em segundos, resolveria e falar, isso é bom para tal população, tal, responderia. Exatamente. Que às vezes, infelizmente, né? Não é um caso de todos, mas legisladores que não pegam o projeto, né? Votam de qualquer jeito. Eu vou dar 2 exemplos sobre isso, só desculpa cortar, mas assim, 2 exemplos sobre isso. 2 exemplos que estão vindo da China. A China, no último mês, tem uma empresa lá que é o primeiro CEO, que é a inteligência artificial do mundo. Colocaram a inteligência artificial para ser o presidente da empresa. Então estão fazendo um teste numa das empresas chinesas para isso. A valorização, as ações dispararam. Subiram absurdamente com relação a isso. Mas é o primeiro passo nessa empresa. O próximo passo é que o resto da diretoria também se torne inteligência artificial. Eliminar os elementos humanos nesse ponto. Então você vê assim, começou na China, nesse ponto aí. Daqui a pouco, se dá certo, e provavelmente vai dar, isso vai começar a se alastrar. Você começa a pensar no nível de gestores que a gente vai ter daqui a alguns anos. Não basta só a nossa preparação acadêmica hoje. Daqui a pouco a inteligência artificial vai tirar os nossos lugares. Hoje, exatamente hoje, eu vi uma outra notícia. Na China também, nesse próximo semestre aqui agora, a China vai lançar o primeiro hospital totalmente administrado por inteligência artificial. Nesse hospital, não só a parte administrativa, os médicos e enfermeiros vão ser a inteligência artificial. Então tem um hospital na China que está adotando esse modelo já. Imagina você entrar no hospital e você não ter médicos humanos ali. Você vai conversar com a máquina vai te examinar, te diagnosticar, te direcionar. Você não vai ter técnicos de enfermagem mais ali, ou enfermeiros ali. Então assim, a China lançou hoje essa notícia também. Primeiro hospital totalmente por inteligência artificial do mundo. Eu acredito que teremos diversos impactos. Na educação, imagina professores perdendo sua função. Então, essa é uma questão que sempre discutimos. E a pandemia foi a resposta. Antes da educação,
existe uma coisa chamada socialização. A não ser que um dia a socialização não seja mais necessária. Aí sim se para a função de professores, diretores e tal. Mas enquanto a socialização for necessária, o professor existe. Né? Então, não vem assustando os professores com isso. O governo do estado de São Paulo... sabemos de tudo isso. O Tarcísio já lançou um projeto com inteligência artificial. Na verdade, nesse momento, é para auxiliar os professores. Sim. Só que na medida que... A gente tem que entender que o Brasil, muitas vezes, ele copia modas, copia ondas. Então, quando a gente tem que estar de olho no que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo na Europa, Estados Unidos, agora na China, fortemente, isso começa a impactar e influenciar outros países também. Então, tendências que começam lá fora, fatalmente vão acabar chegando aqui. Não estou dizendo que vai chegar no ano que vem. Pode chegar daqui a 15, 20 ou 30 anos, mas vão acabar chegando. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, é o que eu costumo também dizer. O brasileiro é um caso que tem que ser estudado. Temos uma cultura diferenciada. Então, por mais que surja lá, fora do país e tal, dá para copiar o modelo? Dá. Mas nem sempre ele se encaixa. Que é o caso do homeschool. Né? Então, assim, como é uma escola em casa, com seus pais e tal. Se inibe a criança ou adolescente a convivência humana. E vem para um outro fator que agora as pessoas se dão conta do isolamento humano. As cidades existem justamente pelo contrário. O êxodo rural é a prova disso, que as pessoas querem viver em comunidade pelas suas facilidades. Quando cada um estava no seu sítio, um distante do outro, poderíamos entender, mas mesmo assim tinha os festivais, né, as festas juninas, festas de colheita e tal. Existia uma igreja onde as pessoas se encontravam. A igreja é o nosso primeiro processo de socialização do descobrimento para cá. Então, assim, alguns fatores são super legais, mas a questão o que nos preocupa com a inteligência artificial dentro das instituições de ensino, que vai faltar essa socialização, o formato tem que ser totalmente diferente, não pode mais se agrupar. Como a inteligência artificial chama a atenção de um aluno que está correndo na sala. Não tem jeito, né? Então, tem que ser uma coisa individual. Mas o impacto da socialização é grave. É grave. Então, afeta afetivamente as pessoas. Poucas pessoas não se encontram mais, não se tocam. E assim, aí a gente tem qual o tipo de sociedade que vai surgir, né? E outro ponto que você falou, uma coisa puxando a outra, a questão da reforma do ensino médio também, que é uma coisa bem discutida hoje em dia, né? Eu, pessoalmente, assim, vários pontos dessa reforma do ensino médio agora, eu não concordo. Estão se deixando de lado matérias importantes. Sim. Para privilegiar alguns gostos, entre aspas, né? Ou, entre aspas, aptidões. Eu acho que esse formato... Que vai enfraquecendo o sim, ensino, né? E agora esse novo formato de preparar tudo, basicamente transforma o professor em monitor. Sim. Então, assim, vem vários... O professor não pode dar sua opinião pessoal, político, o que for e tal, mas não nesse modelo. O aluno precisa de um modelo. Muitos alunos não têm uma estrutura familiar como imaginamos. E nem, às vezes, estrutura acadêmica. Eu vim de uma família muito simples. Quem me guiou até esse caminho foram professores. Meus pais tinham uma condição até X momento. A partir dali, foram professores que me guiaram. Como vai ser esse formato? Como que vai ser a discussão, a interação? Esconder uma disciplina? Você pode escolher. Como que você dá uma opção para um adolescente escolher uma disciplina? Se me der uma opção de escolher disciplina hoje, eu também vou fazer uma escolha ruim. Então, assim, é de se pensar. Vai faltar? Vai faltar. Vai faltar elementos. Porém, matérias importantes estão sendo deixadas de lado. Porém, matemática, geografia. A gente precisa pensar num formato bem maior, que é o ensino médio. Como era um pouco antes. Não estou falando para voltar esse modelo, mas tínhamos encaminhamento. Ensino profissionalizante, ensino técnico e o ensino médio, que ia geralmente para a academia, que vai para a faculdade, ou ia para o magistério, formar professores. Era esse o caminho. Aí, de repente, acabou esse ensino técnico, ficou limitado a poucas instituições, ensino profissionalizante mais limitado ainda, e o ensino médio sozinho. Então, de repente, todo mundo vai fazer o ensino médio. É todo mundo que vai para a faculdade? O ensino médio é para preparar para a faculdade. Todo mundo vai para a faculdade? Não.
Aí é o desinteresse, é a evasão, é ruim e tal. O que nós precisamos fazer para que esse jovem se interesse novamente por estudo, entenda que aquilo faz parte? Sabe quando está desconexo? Quando o aluno pergunta, professor, eu vou usar isso para quê? Exatamente. Eu vou usar isso para quê? Então, peraí, tá fora. Mas isso não significa que você tem que dar uma opção assim, ó. Você não vai aprender nada de química. Vai ficar fora da sua estrutura. Ou de uma outra língua. A oportunidade tem que ser dada. Mas tem que mostrar para que se vai aproveitar. Seno e cosseno. Seno e cosseno está presente na abertura de uma porta. Mas o aluno não vai conseguir visualizar se você não falar. Eu acredito que a gente tem que voltar para esse ensino tradicional de conteúdo, mas voltado para uma aplicabilidade, né, que a gente está comentando. Mostrar para o aluno onde que eu vou usar o seno e o cosseno. Sim. Entendeu? Hoje, a maior parte dos adolescentes não sabe. Muitas vezes não sabe nem uma tabuada, por exemplo. Então você vê que nós estamos enfraquecendo e essa reforma do ensino médio vai só acelerar isso aí. Mas tem um outro ponto, principalmente no estado de São Paulo aqui, que eu sou bem crítico também com relação ao sistema educacional, que é aquela questão que, hoje em dia, na minha época, se você não tinha nota suficiente, você é reprovado de ano, você repetia de ano. Sim. Hoje em dia, os alunos vão passando. Entendeu? Independente da sua nota, você vai passando de ano. Você não vê mais alunos repetindo de ano, a não ser em casos muito específicos. E isso, quando chega lá na hora do vestibular, a gente percebe o que aconteceu. Tem alunos chegando na hora do vestibular, mas eles não sabem uma tabuada. Sim. Então, assim, fizeram isso para melhorar os índices de alfabetização, para mostrar que mais pessoas estavam chegando, estavam se formando, mas a qualidade foi jogada lá embaixo. Então a gente tem que rever fortemente a questão educacional. Claro que eu não estou falando só, não é uma questão só do estado de São Paulo. Isso responde a um currículo nacional também. Então a gente tem que estar atento a isso. Né? Eu acho que uma das respostas é entregar para o município Sim. todo esse ensino. Tirar o estado. Porque o estado, como que você vai falar que uma educação vai ser igual num estado com 22 milhões de habitantes, sendo que a minha casa já é diferente do meu vizinho. Então, assim, é muita coisa diversificada, subjetiva de um indivíduo para o outro. Imagine de uma comunidade para outra e, de repente, o Estado fala, todo ensino vai ser esse. Dá um exemplo, Cordeirópolis. Nós temos uma imigração italiana forte, que são os costumes daqui. Mas o bairro vizinho é uma outra tipo de imigração. E já temos que ter diferenças de formatos culturais. Agora imagine o estado todo. Esse estado que recebeu uma migração enorme no início do século passado. Né? Então, assim, educação principalmente no ensino médio. Por quê? O ensino médio impacta no mercado de trabalho. Vai para a faculdade? Beleza, só que a gente precisa do técnico, a gente precisa do profissionalizante e a gente precisa da pessoa na faculdade. Mas essa não é uma realidade para todo mundo. Eu concordo com você, só que nesse ponto aí, aí teria que termos uma reforma na Constituição Federal. Porque isso aí impacta no impacto federativo. Isso, e diretamente na LDB. Então, exatamente. Na redistribuição de orçamento. Então, assim, nós teríamos que mexer na Constituição Federal, adequar ela para chegar nesse ponto aí. Se a educação fosse realmente dentro do município, eu concordo, seria muito melhor. Seria muito mais fácil administrar. Porque daí o município olha diretamente para isso. Mas se pensar por esse lado, também a questão da segurança também poderia ser feita nesse formato também. Você dá mais autonomia para os municípios tomarem conta da segurança pública. Sim. Também. Inclusive em variações de salário. Né? Porque assim, a gente sempre ouve que o salário tanto de guarda quanto de policial, salvo em algumas cidades, sempre é ruim. E se você põe sua vida à disposição do outro, acho que não tem preço, né? Mas, enfim, eu acho que melhoraria muita coisa. Está mais próximo. O que deveríamos pensar é ele morar na própria cidade. Isso às vezes me preocupa, né? Mas ser do município mudaria muita coisa. O Brasil tem grandes desafios hoje ainda, que não são fáceis, né? Começa sempre pela Constituição. Porque tudo esbarra na Constituição. Se a gente conseguir atualizar, a gente consegue mexer em vários outros pontos também. Inclusive na questão de redistribuição da população no Brasil. A população do Brasil hoje ainda continua muito centralizada no litoral basicamente. Na região sudeste, claro, mas principalmente na região litorânea. Quanto mais para o interior do país você vai, menos pessoas, menos habitantes a gente tem. Hoje, é inadmissível hoje
Você tem uma cidade inadministrável quase, praticamente podemos dizer assim, você tem uma cidade do tamanho de São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes. Tanto é que São Paulo você subdivide em várias prefeituras, em subprefeituras. E não dá conta. E não dá conta, ainda assim. Então, assim, resolver todo um problema de segurança da cidade de São Paulo, ou de saúde, é quase impossível. Eu sempre falo isso aqui. Cordeirópolis, né? 25 mil habitantes. A gente entra nos canais sociais e reclamando, e briga, não sei o que. Fala, gente, só tem 25 mil. São Paulo, 12 milhões? Só a cidade de São Paulo, só a né? cidade. 12 milhões. O estado, 22 milhões. Né? Só a região metropolitana, se não me engano, uns 14 milhões de habitantes. Porque ali encontra muita cidade e tal. E que é um fator que vai acontecer muito breve aqui. Né? Cordeiro e Santa já estão muito próximos. Santa Gertrudes já encostou em Rio Claro. Então a gente já está num canal direto. Sim, então, mas por quê? Mais um pouquinho, Limeira, a gente vai fechar uma coisa então, aqui, por quê? né? Porque a gente não tem um plano nacional de redistribuir a população. O Brasil é tão grande, tão rico, que se a gente conseguisse redistribuir a população, o país ficaria mais rico ainda. A gente produziria mais. Vou dar um exemplo. A gente pega o Rio de Janeiro lá, a gente vê aquelas favelas com milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Como que você resolve o problema do Rio de Janeiro hoje? Só tem uma forma. É você conseguir redistribuir aquela população ao longo do país. Em Limeira, por exemplo, eu conheço cariocas que nasceram, foram criados no Rio de Janeiro. Os caras vieram para Limeira e falaram assim, nossa, Limeira é um paraíso perto do Rio de Janeiro, eu não volto mais para lá. Em boa parte das pessoas que estão no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem essa perspectiva, não tem essa visão. Se conseguisse sair da cidade do Rio de Janeiro, a sua vida podia melhorar, até prosperar financeiramente. Porque o país é muito rico. Imagina você pegando as pessoas dali que vão para o Centro-Oeste para empreender. Uma casa numa favela no Rio de Janeiro, por menor que seja um barraco às vezes, o cara cobra 500 mil reais para vender. Pega esses 500 mil reais e você vai para uma cidade do interior do país. O que você consegue fazer com isso? Muita coisa. Então, assim, um grande desafio do Brasil hoje seria você conseguir redistribuir a população. Mas a gente não consegue fazer isso com o nosso atual modelo de gestão. Sim, uma secretaria que indicasse os melhores lugares e distribuísse. Mas a forma como o país está distribuído na federação, com a autonomia dos estados, a gente não consegue interferir muito. O governo federal hoje não consegue interferir. A gente teria que mexer um pouco na Constituição, não muito, continuar com o modelo federativo, mas que permitisse um plano nacional de investimentos. Imagina o governo federal, você pegar o BNDES e você investir lá na região do Piauí, que é uma região bem mais humilde. É o estado mais pobre nosso, né? Que é uma região bem mais humilde comparado com o estado de São Paulo. Imagina se a gente leva a industrialização, o setor de tecnologia para aquela região hoje em dia. Imagina se a gente consegue redistribuir, pegar a população daqui e mandar para lá. Imagina a cidade de São Paulo, se desinchasse a cidade de São Paulo, a qualidade de vida ia melhorar. Quantos daqueles prédios lá poderiam ser parques urbanos? Sim, e quantos de desempregados passariam a estar empregados? Empregados lá. Sim. Entendeu? Então, assim, se a gente não redistribuir a população nacional hoje, a gente nunca vai melhorar o Brasil. Entendeu? A gente está há 522 anos com a população basicamente no litoral do país inteiro. E ainda assim no litoral do Nordeste para cá. O litoral norte, da região norte do país, é quase deserto. Sim. E hoje em dia, nós descobrimos mais regiões do pré-sal lá. Tem uma região rica em petróleo, só que ainda pouco explorada. Que então, eu não sei se você sabe, a fonte principal desses profissionais sai da Unesp de Rio Claro, que forma 40 por ano. Então, assim, o que você faz? 40 não, né? 40 entram, né? Não sai 40. O que você faz com esse mínimo de profissionais, com uma rede de pré-sal que agora, né, várias. Imagina investir nessa formação profissional, colocando polos de formação profissional lá no Norte e Nordeste. Você elevaria o nível da região, entendeu? Econômico, social da região. Então isso está faltando no Brasil. A gente pensar o país de uma maneira, como um todo, mas pensar o Brasil não para os próximos 4 anos, pensando para a próxima eleição. Mas pensar o Brasil para os próximos 30 ou 50 anos, como a China fez. A China teve esse grande boom depois que ela pensou o país 50 anos para frente. E eles continuam com o projeto de pensar China 50 anos para frente. Sim, o gráfico que ela será a primeira está muito próximo, Nós não temos essa cultura no Brasil, nós pensamos só nas próximas eleições, infelizmente. Aí quando polariza, o outro acaba com o projeto do outro e assim descontinua a coisa, né? Você sabe que em Israel, nos anos 80, em 83, 84, Israel tinha uma inflação
5 a 6 vezes maior do que a do Brasil na mesma época. E olha que o Brasil nos anos 80 tinha uma inflação absurda. Terrível. Israel teve uma inflação. Hoje em dia, o nível de inflação de Israel caiu muito. Israel é um deserto. E é uma das regiões mais ricas e mais avançadas tecnologicamente do mundo. Por que a gente não consegue copiar o Estado de Israel que ficava no meio do deserto ali? O que foi ali? Foi um impacto de gestão. Né? E nos anos 80, boa parte das empresas em Israel eram estatais. Israel começou um plano de desestatizar e fomentou que investimento estrangeiro viesse para dentro do país. O que esse investimento estrangeiro fez em Israel nos anos 80 ali? Israel pegava uma estatal sua, ela privatizava, mas tinha um acordo. Ó, durante 10 anos, tudo que vocês produzirem aqui, vocês tudo que vocês produzirem em conhecimento, vocês vão passar para o Estado de Israel. Então a empresa vinha, desenvolvia ali, passava a tecnologia para o Estado de Israel, que pegava essa tecnologia e repassava novamente. Olha como é que está o Estado de Israel hoje. Os caras conseguem produzir frutas no meio do deserto. Onde não tem água, produz fruta. Dessalinizar águas. Eles são pioneiros nisso. No meio do deserto tem água potável. Sim. Então, assim, a gente vê que o Brasil tem solução, desde que a gente tenha gestores mais comprometidos, uma classe política realmente mais comprometida, e isso eu volto naquela sua pergunta lá atrás, quando você me perguntou se o voto, o que eu achava do voto obrigatório. O voto hoje ainda precisa ser obrigatório por causa disso. A gente precisa conscientizar as pessoas que o voto é importante. Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, a gente não pode desobrigar as pessoas de votarem, infelizmente. Senão vão continuar votando só as pessoas que estão, entre aspas, massa de manobra política. Sim. E a maioria vai ficar cada vez mais desestimulada. Então isso não pode acontecer. Fred, uma boa conversa sobre gestão, né? Entramos em vários assuntos, dava para conversar muito mais, né? Agradeço a sua presença aqui. Estamos chegando ao final. Gostaria que você fizesse aí seus momentos finais para a gente já partir para o encerramento. Não, mais uma vez queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para quem estiver nos assistindo que não desanimem da política, né? A gestão pública é muito complexa, mas ela depende principalmente de você, do cidadão. Nós temos eleições esse ano, eleições daqui a 2 anos. A cada 2 anos nós temos eleições, sejam municipais, sejam estaduais ou federais. E, independente de qualquer coisa, do seu ânimo ou do seu desânimo, mas vá às urnas votarem. Prospecte os seus candidatos de uma maneira mais racional. Veja quais são as propostas do seu candidato. Porque são eles que vão gerir a sua vida nos próximos 2, 4, 10, 20 anos. Depois não adianta a gente reclamar do leite derramado, reclamar que a política é ruim, reclamar do preço do supermercado. Não. Isso depende da política. Então, se a gente não se conscientizar que política, sim, é importante, política, sim, precisa ser discutida e valorizada, que sim, você que está em casa, que tem uma boa formação, que tem boas ideias, precisa sim entrar na política, o Brasil nunca vai mudar. A gente vai ficar sempre à mercê dos mesmos de sempre, porque existe uma falácia aí. A gente tem escutado nos últimos anos que a política está mudando no Brasil, que os atores que estão lá estão mudando, e não estão mudando. Os atores continuam sendo sempre os mesmos. Os políticos, nós temos sempre os políticos de sempre continuando. Ele pode até sair, mas ele tem deixado o filho, o sobrinho, o neto, o assessor. Isso não pode acontecer. A renovação política começa quando as pessoas que estão hoje desacreditadas de votar realmente começarem a se engajar na política. Aí o Brasil vai mudar. Aí a gente vai sair da mão dos ruins e começar a ser governado pelos bons. Mas, novamente, racionalizar o nosso voto, principalmente hoje, realmente escutar o que cada um está dizendo, não votar por votar ou pegando o santinho no chão, mas, atrelado a isso, o que é importante para você e para a sua família? O que você espera de segurança, de saúde para a sua família? Então, primeira coisa que você tem que pensar, o que eu espero para a minha família? Aí eu começo a mudar o Brasil. Aí eu começo a ver que política realmente é importante. E se eu tiver que deixar um último recado, eu acho que falta hoje para a gente mais espiritualidade, independente da religião que você segue. Se você é cristão, se você é cristão católico, ou evangélico, protestante, se você é budista, umbandista, candomblé, não importa a sua religião, mas buscar a espiritualidade é extremamente importante na nossa sociedade hoje. Se a gente não estiver forte espiritualmente, a gente não vai conseguir ser forte socialmente diante de tantos desafios que a gente tem enfrentado hoje em dia, principalmente por causa da mídia. A mídia talvez seja o grande veneno que a gente tem hoje. Se a gente não tirar esse veneno, colocando espiritualidade no lugar,
a gente não muda nada. Então, é o meu recado final. Fred, muito obrigado pelas suas palavras. Muito mais que um comentarista político. Você é um docente de gestão pública. Sim. Então, assim, sempre trazendo essa parte acadêmica de conhecimento, sabe o que está falando. E extremamente rico essa nossa conversa. Agradeço a sua presença mais uma vez. E vamos ficando por aqui. E esse foi mais um podcast FAINSP. Podcast FAINSP. FAINSP, Faculdade do Interior de São Paulo.